Está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Como se dá o desenvolvimento mediúnico na Umbanda? Esse é o tema do Religare de hoje. Eu recebo o psicólogo e doutor em Ciência da Religião pela PUC Minas, Alexandre Caetel. Alexandre, bem-vindo ao Religare. Oi, Flávio, é um prazer estar aqui com você, poder falar da Umbanda, poder falar um pouco da minha tese de doutorado. Uma alegria. E você pode seguir o nosso canal no YouTube, procure por Religare, Conhecimento e Religião. Se você não é inscrito ainda na página, aproveite para se inscrever no canal e também compartilhar o Religare com as pessoas da sua família, com as pessoas amigas. Não é? Gostando do Religare, aproveite para curtir e compartilhar. Alexandre, é uma pesquisa e é também a sua vida, né? Esse trabalho com a Umbanda, você está profundamente inserido no seu objeto de pesquisa. Não é? Conta para nós como é que é escolher para fazer pesquisa, você que tem formação em psicologia, né? Fazer uma pesquisa sobre esse tema do desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Verdade, Flávio. Como já conversamos, além de eu ser pesquisador da Umbanda, eu sou também médium bandista. E um dos motivos de eu ter escolhido fazer minha tese de doutorado nas ciências da religião é a discussão que a disciplina faz sobre produções científicas produzidas por insiders, sobre produções científicas produzidas por membros da própria religião. Então, eu tenho uma trajetória na Umbanda, sou médium bandista, e escolhi trabalhar um tema que está muito ligado a mim, da minha história de vida e também afetivamente, o que traz algumas dificuldades e algumas possibilidades. Porque como insider você conhece bastante do objeto, né? E no trabalho de pesquisa isso também pode ajudar bastante. Ô, Alexandre, conte para nós um pouco a história da Umbanda. Nós estamos falando de uma religião genuinamente brasileira, não é mesmo? Exatamente, Flávio. A Umbanda é uma religião brasileira, moderna e urbana. Isso significa dizer que a Umbanda, nas suas várias descrições de como a Umbanda começou, existem algumas coincidências e algumas diferenças. Uma das coincidências é essa, dizer que a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira, surgida através da modernização, da urbanização e da entrada de um pensamento pseudocientífico ou pseudocientificista dentro de matrizes anteriores. Que matrizes anteriores são essas? A Umbanda é fortemente influenciada pelos candomblés, mais especificamente pelo candomblé banto e pelo candomblé Queto-Nagô, e também muito influenciada pelo espiritismo, ou pelo menos pela leitura brasileira do espiritismo, feito e decodificado lá pelo Allan Kardec. Estou falando de várias narrativas do surgimento da Umbanda, porque a Umbanda é uma religião que ela é muito sincrética. Essa palavra, sincretismo, pode ser entendida como uma religião que acolheu várias religiões diferentes e fez delas uma síntese. Então, a Umbanda, além dessas influências dos candomblés e do espiritismo, tem influências também do catolicismo popular, de religiões ameríndias, nativas do Brasil, de práticas orientais. Se a gente pensa no mundo globalizado, toda religião é um pouco sincrética. Toda religião tem influências vindas de outras religiões. Entretanto, na Umbanda, isso aparece com uma força muito grande e também com uma conotação positiva. Outras religiões tendem a acreditar que para você dar força à sua religião, você tem que dizer que ela é original. Você tem que retomar as fontes primeiras. Na Umbanda, o discurso é diferente. Pura e livre de qualquer influência, como se isso fosse possível. Exatamente. O que tem de fundamental, essas leituras mais fundamentalistas se pegam muito nessa pureza. A Umbanda argumenta na direção oposta. A Umbanda trata o sincretismo, trata essa mistura como algo positivo,
principalmente por coincidir com uma cultura brasileira que também é sincretizada, que também tem influências de uma cultura europeia, de uma cultura ameríndia, de uma cultura africana. Ô Alexandre, você que está apresentando, então, essas características gerais, não é? No que cria a Umbanda, não é? Como que se vivencia a Umbanda, quais são os principais cultos celebrados, não é? O sistema de atos da Umbanda, como é que funciona? Como é que você apresentaria a Umbanda para quem não conhece nada sobre Umbanda e quer agora aqui no Religare saber, não é, sobre o que é a Umbanda? Bom, eu começaria falando essa questão de que umbandas são muitas. Exatamente Sim. por ser sincrética, por ser muito aberta a influências ambientais, a umbanda de cada lugar é um pouco diferente. A umbanda é muito aberta a essas influências. Então, tem lugares que você vai encontrar uma umbanda bem parecida com o candomblé, né? Que às vezes vai ganhar o nome de umbandomblé. Às vezes você vai encontrar uma umbanda muito parecida com o kardecismo, que às vezes ganha o nome de umbanda de mesa branca. E além dessas diferenças que são das influências das outras religiões, nós temos influências dos locais. A Umbanda mineira é um pouco diferente da Umbanda paulista, que é um pouco diferente da Umbanda do Rio Grande do Sul. Isso é uma marca na Umbanda. Essa questão de ser diversa, de não ter uma organização central forte, né? Você não tem uma organização umbandista brasileira que congregue a maioria dos centros. Nós temos, sim, algumas organizações que procuram fazer esse trabalho, né, de organizar a Umbanda, mas nós temos a maioria dos centros de Umbanda não vinculados a essa organização central. Então, a primeira característica da Umbanda, ela é diferente entre si e ela acolhe essa diferença. Uma segunda característica, também muito importante, é que a Umbanda é reencarnacionista e mediúnica. Dizer que é reencarnacionista significa dizer, do ponto de vista da Umbanda, que nós, seres humanos, espíritos, passamos por um processo de desenvolvimento através de múltiplas encarnações. Dizer que ela é mediúnica significa dizer que acredita-se que espíritos desencarnados, que pessoas mortas, podem se comunicar com vivos através dos médiuns e podem ajudar os seres humanos vivos. A prática da Umbanda é marcadamente uma prática de caridade dentro de um trabalho cotidiano, mais do que uma leitura teológica do sagrado. Sim. E um desses aspectos que você abordou agora foi o aspecto que você prestou mais atenção, né, na sua pesquisa de doutorado, no programa de Ciência da Religião da PUC Minas, que foi sobre o desenvolvimento da mediunidade na Umbanda. Qual que é o problema dessa sua pesquisa? Ok. Eu queria, na minha pesquisa, saber, primeiro, o que leva uma pessoa a se tornar médium bandista, mesmo dentro de uma sociedade onde a Umbanda, junto com outras religiões que também têm matrizes africanas, sofrem de preconceito, sofrem de racismo religioso. Além disso, além de saber os motivos e motivações, eu quis saber também o que muda na pessoa quando ela se torna médium. O que muda no mundo interno dela e o que muda na relação dela com as outras pessoas. A essas mudanças do mundo interno e do mundo relacional, eu dei o nome processos de subjetivação. Sim, e aí vem também o psicólogo, como você já me falou, né, antes da gente começar a gravar aqui, olha, você vê que essa sua pesquisa é um trabalho de psicologia da religião, que é uma das disciplinas que compõem, né, o nosso amplo espectro, né, disciplinar na ciência da religião. Como é que é fazer um trabalho de psicologia da religião, né, trabalhando esse processo de subjetivação da Umbanda? Bom, uma primeira característica, né, dessa parte do meu trabalho que trata mais da psicologia da religião,
Porque tem uma parte do trabalho que trata também um pouco da antropologia da religião, principalmente o momento que eu descrevo os rituais pelos quais passam os médiuns. Mas realmente o forte da minha tese é a psicologia da religião. Uma coisa que marca muito a psicologia da religião, ou pelo menos a psicologia da religião, como eu entendo, é uma ida direta ao campo, é uma necessidade de estar junto com as pessoas, de conversar com elas e de dar voz primeiro ao que elas me disseram. Grande parte do que está na tese é colhido diretamente no campo. Eu não fico durante a tese o tempo todo contrapondo o que as pessoas me disseram nas entrevistas, o que foi dito e feito nas observações participantes, com uma teoria previamente escolhida. Eu primeiro fui a campo querendo ouvir as pessoas. E a parte que eu entendo mais importante da tese é eu contando para os leitores o que essas pessoas disseram sobre o desenvolvimento delas de mediunidade. Bom, eu vou querer saber disso certamente, os telespectadores também. Por isso, logo depois do intervalo, a gente continua com o Alexandre Caetel. No Religário de hoje, nós estamos falando sobre o desenvolvimento mediúnico na Umbanda, que foi tema, né, do trabalho que o nosso convidado desenvolveu na pesquisa dele de doutorado em Ciências da Religião, no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Alexandre. Até já. Está de volta ao Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o psicólogo, doutor em Ciências da Religião pela PUC Minas, também um colega professor na PUC Minas, Alexandre Caetel. Ele fez uma pesquisa sobre o desenvolvimento mediúnico na Umbanda, e esse é o tema do Religare de hoje. Você disse, Alexandre, no final do bloco, né, como que você tratou as questões, as pessoas, os processos. Conta para a gente quem é que você consultou, né? Se você optou por algumas casas de Umbanda específicas, na qual região, como é que foi o processo assim, da sua pesquisa? Eu acho essa pergunta muito importante, Flávio, porque como a Umbanda, né, como eu estava dizendo no primeiro bloco, é uma religião muito multifacetada, muito diferente dela mesma, uma escolha dos objetos de pesquisa, uma escolha de quais casas de Umbanda eu visitei, em quais terreiros eu fiz as observações participantes, quais pessoas eu entrevistei, são indicadores importantes para a gente entender os resultados. Se eu tivesse feito a mesma pesquisa com 4 terreiros diferentes daqueles que eu fiz, é muito provável que alguns dos resultados seriam diferentes. Bom, então eu acabei já contando, né, que eu escolhi 4 terreiros da cidade de Belo Horizonte. A minha primeira grade de análise para escolher terreiros são terreiros que eu subjetivamente gosto e confio. Né? Eu tenho uma trajetória como bandista, já frequentei muitas casas e não faria minha pesquisa numa casa que eu não tivesse confiança nela, que eu não tivesse confiança no sacerdote, né, principal da casa. Uma segunda grade de análise, tão importante quanto a primeira, foram lugares que me dessem acesso ao maior número de rituais possíveis. Eu encontrei durante o doutorado que encontrar pessoas para entrevistar dentro da Umbanda é facílimo, mas que assistir a todos os rituais incluídos no desenvolvimento mediúnico é bastante difícil. A Umbanda é uma religião que tem aspectos esotéricos, que tem aspectos que são segredo. Apesar de eu, como umbandista, ter acesso a alguns desses segredos, eu queria falar dos segredos como aparecem nessas casas. Por isso escolhi casas onde eu pudesse participar, não só das sessões abertas, como das sessões fechadas, como de rituais bem específicos, como o corte, né, de rituais que são apenas para os médiuns da casa, e eu pude participar nesses 4 centros. E por último, eu queria também centros que fossem minimamente diferentes entre si, para contemplar, nem que seja um pouco, essa diversidade da Umbanda.
Dentro de cada um dos 4 centros, eu entrevistei o sacerdote principal, nomeado também em vários locais como pai ou mãe de santo, um sacerdote auxiliar e 3 médios desenvolventes. Os médios desenvolventes são aqueles que estão iniciando o processo de desenvolvimento mediúnico. Sim. São aqueles que ainda não atendem incorporados ou que atendem no máximo a 1 ano incorporados. Entendido. Pelo tipo de pesquisa, né, não era o caso de envolver fiéis, né, outros membros da comunidade. E os resultados, né? O que você pode falar para nós dos resultados obtidos, né, da sua pesquisa? Bom, tiveram 2 tipos de resultados que eu entendo que são os mais interessantes. Primeiro, algumas coisas que se chocaram com o entendimento inicial que eu tinha de desenvolvimento mediúnico. Uma coisa que para mim foi muito esclarecedora e que eu só aprendi com essa pesquisa é que todos os sacerdotes, tanto os principais quanto os auxiliares, disseram que para o médium desenvolvente é importante que ele participe de todos os tipos de rituais. E olha que 3 das 4 casas faziam rituais específicos de desenvolvimento mediúnico. E mesmo nessas 3 casas, onde tinham momentos específicos do desenvolvimento, foi unânime. O médium tem que participar de tudo. Tem uma aprendizagem que é além da aprendizagem de incorporação, que realmente é mais ensinada, é mais desenvolvida nessas sessões específicas. Mas tem questões referentes ao contato com o sagrado, ao contato com os irmãos de santo, ao contato com as pessoas que vão ali na Umbanda pedir uma ajuda, que são tão importantes no desenvolvimento mediúnico quanto os rituais específicos. Isso, para mim, foi muito chamativo durante a pesquisa. Sim. Uma segunda coisa muito chamativa durante a pesquisa é que desenvolver a mediunidade muda a maneira que a pessoa se coloca no mundo. E muda de 2 formas. A primeira, que já era esperada e que é amplamente descrita na literatura científica, é que quando você desenvolve a sua espiritualidade, isso não só na Umbanda, né, em qualquer lugar que você desenvolva, você adquire uma maior abertura para os outros. Tem um teórico que eu gosto muito, que é o Apnick, que é um norte-americano, ele vai dizer que para a gente diferenciar um fenômeno mediúnico de um fenômeno psicopatológico, você tem que saber 3 coisas. O controle da entrada e saída do estado alterado de consciência, que tem na mediunidade e não na psicose, na esquizofrenia. Uma duração temporal menor, a pessoa não fica incorporada meses, ela fica incorporada horas. E a principal, uma melhora na maneira que você se trata e que você trata os outros. Os médios desenvolventes, eles colocaram principalmente 2 características. Aumento da calma, no sentido de uma confiança de que algo bom pode acontecer. Então, ficam menos desesperados em momentos de provação, em momentos difíceis da vida. E também, eles começaram a ficar mais caridosos com o outro. Um olhar menos julgador para o outro. Um olhar mais acolhedor para o outro. Até aí, a literatura diz que desenvolver espiritualidade gera mesmo isso, pelo menos na média dos seres humanos. Sim. Um achado que foi novo é que, além dessa mudança no global, à medida que o médium desenvolve a incorporação de espíritos de uma falange, de um tipo específico de espírito, por exemplo, pretos velhos, esse médium ele começa a trazer para a vida dele algumas características que são dessa falange. Por exemplo, pessoas desenvolvendo, né, para incorporar pretos velhos, relataram mudança de gosto alimentar, de querer tomar café sem açúcar, sendo que nem gosta de café. Nos dias das sessões, ficavam com o corpo dolorido, como se tivesse mesmo envelhecido. Ficavam mais calmos, ficavam mais caridosos, começavam a tratar o outro com mais afeto.
Já quando se desenvolviam em outra falange, desenvolviam outras características. E, Alexandre, daí então que você pode falar em processos de subjetivação no desenvolvimento da mediunidade? Exato, porque é um processo com mudanças constantes, e essas mudanças estão atreladas a mudanças internas e também a mudanças ambientais. Né? Eu fico mais caridoso à medida que eu desenvolvo a minha espiritualidade. Mas quando eu estou com uma incorporação muito ligada, por exemplo, a um Exu, a uma pombagira, quando eu estou desenvolvendo muito essa incorporação, eu vou me modificar em outra direção. Na direção de maior potência, na direção de maior firmeza, que são características mais ligadas a essa segunda falange dos Exus e pombagiras. Então, é essa mudança, que não é apenas interna, que está ligada ao ambiente, que me levou a utilizar como conceito, né, chave da pesquisa esses processos de subjetivação. Muito interessante isso que você está assim, descobrindo, não é, Alexandre? E você dialogou outras pesquisas, você encontrou outras pesquisas nessa direção do seu trabalho, parecidas com o que você também descobriu, de processo de Bom, subjetivação no desenvolvimento da mediunidade? na verdade, Flávio, eu não encontrei nenhuma pesquisa que descrevesse o desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Essas mudanças do médium eram descritas. Sim. Né? Então, essa coisa do médium estar mais aberto para o coletivo, ficar menos individualista, isso tinha as pesquisas que já me falavam. Mas o como isso acontece, e principalmente essas mudanças dependentes do tipo de falange, é uma coisa bastante nova. Eu conheço um texto da Sônia, lá de Juiz de Fora, onde ela falava um pouco disso, mas especificamente ligada à incorporação de pombagiras. Não de todas as falanges, como na minha tese. Sim. E, Alexandre, eu não gostaria de terminar esse programa, né, porque, como você disse, né, temas como esse tem suscitado assim muita ira de setores fundamentalistas, não é? E você logo no primeiro bloco falou, né, da questão do racismo religioso. Eu sei que não é o tema do seu trabalho, mas acho que você sempre se apresentou como um pesquisador engajado. E eu aprendi muito com você sobre isso, não é? Como é que você assume, né, na sua tarefa de pesquisa, não é, esse que é um enfrentamento, né? Enfrentamento dessa onda crescente de ódio com a diferença religiosa, principalmente com as religiões de matrizes africanas. E a gente termina o Religário com essa questão. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, obrigado pelo elogio. Como você sabe, né, aprendi muito com você no curso, né? Para quem está nos ouvindo agora e vendo, não sabe, Flávio foi meu professor no doutorado. Bom, além de trabalhar pesquisando Umbanda, eu tenho também trabalhado muito com diálogo interreligioso. Sim. Né? Então, principalmente na minha prática de diálogo interreligioso, que é uma prática mais ligada à extensão do que, né, exatamente a pesquisa, né? A pesquisa eu entendo que ela precisa não ser neutra, mas que ela não pode ser tão militante quanto eu sou quando eu faço extensão em diversidade religiosa. Mas eu acho que isso é importantíssimo no Brasil, né? Nós tivemos ali na década de 80 um crescimento muito grande de ataques realizados contra as religiões com matrizes africanas no Brasil, muito por essas igrejas pentecostais midiáticas, que como forma até de disputar mercado de fiéis com Umbanda, acabavam a demonizando. Né? Nós temos um crescente hoje de intolerância, né? Uma segunda onda de intolerância religiosa importantíssima no Brasil, e eu entendo que ela é sim ligada ao racismo. Né? Tem uma intolerância também contra religiões espiritualistas brancas, como o espiritismo kardecista, mas você quase não vê gente queimando o centro kardecista, gente dando tiro para espantar, né, médium kardecista do morro, da favela, da comunidade periférica. Então é um momento de muito tensionamento realmente que estamos vivendo. Eu entendo que falar disso na academia e falar disso aqui no Religare realmente é importante nesse momento.
Alexandre, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu agradeço muito a sua participação aqui no programa e nós vamos ter certamente outras oportunidades para a gente seguir esse nosso diálogo. Obrigado. Ok, Flávio, vai ser um prazer para mim. Obrigado. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades acessando pucminas.br/ppgce. Religário de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um Religário, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá!